noite, irmãos, graça e paz a todos, Deus abençoe. O tema do vídeo de hoje: será que a lei de Deus, os 10 mandamentos, já existia antes de Êxodo 20 ou começou a existir a partir de Êxodo 20? O que será que a Bíblia diz? Vamos, por exemplo, em Gênesis 26, verso 5. Vamos abrir para Gênesis 26, verso 5, irmão. Olha o que a Bíblia diz, olha que coisa interessantíssima, irmãos. Quando eu vi esse verso, minha mente abriu bastante. Gênesis 26, verso 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Em algumas traduções, os meus mandamentos. Mas aqui a Bíblia fala em Gênesis 26, verso 5, que Abraão, ele guardou os mandamentos, o mandato, preceitos e as minhas leis. Mas como? Se a lei de Deus, os mandamentos só estavam em Êxodo 20 por escrito. Será que essas leis não existiam desde antes, irmãos? Vocês se perguntaram sobre isso? Vamos, por exemplo... Agora eu vou mostrar para vocês, por exemplo, em Gênesis 4, verso 8, irmão. Um dos 10 mandamentos prescrito aqui, Gênesis 4, verso 8, muito conhecido por muitos cristãos e não cristãos. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E o título aqui é o primeiro homicídio. Mas como Deus considerou, por exemplo, o homicídio de Caim contra Abel, se o mandamento não matará só está em Êxodo 20? Vocês percebem que em Gênesis 4:8 está que é o mandamento do primeiro homicídio, e Deus levou em conta que Caim foi um homicida. Então, a gente já percebe o quê? Que já existia mandamento antes de Êxodo 20. Vamos, por exemplo, irmãos, para Êxodo 16, versos 28 a 30, e eu vou falar da onde que esse mandamento foi tirado. Também não veio em Êxodo 16. Êxodo 16, versos 28 a 30, mas já vai mostrar que esse mandamento, irmãos, veio antes de Êxodo 20, Desculpa, tá, irmãos? Êxodo 16, versos 28 a 30, irmãos, Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Então aqui Deus é claro com Moisés, fala para o povo aí até quando vocês vão recusar guardar os mandamentos e as minhas leis. Verso 29, Vede visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Verso 30, assim repousou o povo no 7º dia. Irmãos, então a gente percebe o mandamento do sábado como mandamento e lei antes de Êxodo 20. Sabe que os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus, Êxodo 31, verso 18. Mas esse mandamento, de onde vem esse princípio? Vamos para Gênesis 2, versos 1 a 13, irmãos. Estou quase acabando, tá? Gênesis 2, verso 1 a 3. O que a Bíblia fala? Vamos lá no princípio da criação. Olha aqui, Gênesis 2, versos 1 a 3, irmãos. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Verso 3, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque ele descansou de toda a sua obra que Deus criará e fizerá. Então a gente percebe, irmãos, que o mandamento do sábado ele veio antes da lei e antes do pecado, inclusive. E foi na criação do mundo. Deus abençoa, santifica e descansa no dia de sábado, tá, irmãos? Inclusive, tem uma referência em Apocalipse 14, verso 7, né? Fala, adorai a Deus, temei a Deus e dai-lhe glória, adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, né? Que leva o mandamento do sábado. E em Êxodo 20 está no 4º mandamento, dos versos 8 a 11, só que veio antes da lei do pecado em Gênesis 2, tá, irmãos? E o outro mandamento também que veio antes da lei do pecado, Gênesis 2, verso 24. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, tanto o mandamento do sábado, por exemplo, e não adulterarás no adultério, ele veio antes da lei do pecado. Claro que em Gênesis 2, verso 24,
não está falando aqui, não adulterarás, mas é o princípio do casamento, tá, irmãos? E um último, perdão, tá, irmãos? Capítulo que eu orei vai ser Romanos capítulo 5, verso 13, que vai confirmar tudo isso que eu falei. Vocês perceberam que os mandamentos de Deus, alguns dos 10 mandamentos, por exemplo, a guarda do sábado, a questão do não adulterarás o casamento, o não matarás o homicídio, né? Esses princípios existiam antes dos 10 mandamentos ser prescrito, né? Então, e a gente percebia que Abraão guardou os mandamentos e as leis, quais se não tinha lei escrita? Porque a lei já existia, porque o povo judeu fala que antigamente a lei era oralmente passada um para o outro. A gente vai ver que esses princípios de mandamentos, de leis, já existia antes da lei em Êxodo 20. Então vamos para Romanos 5, verso 13, irmão, para confirmar isso, tá bom? Ó, Romanos 5, verso 13. Porque até a lei estava o pecado do mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, irmãos, aqui ele fala o quê? Ó? Porque até a lei estava o pecado do mundo, mas quando não há lei, o pecado não é imputado. Mas vamos fazer uma pergunta. O pecado de Caim foi imputado. Por quê? Porque lá já existia a lei. Já pararam para pensar nisso? Se de repente não existisse uma lei lá em Gênesis 4 da questão do homicídio, Caim não ia ser considerado, por exemplo, homicida. Por exemplo, em Gênesis 16, versos 20, Êxodo 16, versos 28 a 30, quando Deus fala, Moisés, avisa para o meu povo aí, até quando vocês vão recusar de guardar meus mandamentos, as minhas leis, de não guardar o sábado? Se de repente não existe uma lei, se o povo transgredisse o sábado, por exemplo, ali também o pecado não ia ser imputado. Então, irmãos, se não existe lei, não existe pecado, né? Depois eu vou fazer um outro vídeo, a questão, o que é pecado, né? Na Bíblia, né? Então, um exemplo, só para dar uma pincelada, 1 João 3, verso 4, fala que pecado é a transgressão da lei, né? Então, Romanos 5,13 também é muito claro, falando que, enquanto não existe lei, o pecado não é imputado. Mas a gente percebe, por exemplo, lá em Gênesis 4, o pecado de Caim já sendo imputado em cima dele, né? E em Êxodo 16, versos 28 a 30, o povo de Israel estava sendo considerado transgressor da lei por não guardar o sábado. Tá bom, irmãos? Então, a lei, ela existe desde o princípio, né? A lei de Deus, por exemplo, João 8, verso 44, fala que o Satanás, diabo, ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso desde o princípio, né? Então, a gente já percebe que existe, por exemplo, uma lei antes de Êxodo 20, antes de ela ser escrita. Tá bom, irmãos? Muito obrigado a todos. Deus abençoe, tá bom? Grande abraço.